Fala galera, sejam muito bem-vindos a um Clube da Bilheteria especial. Hoje não tem top 5, não tem como fazer uma análise do último final de semana, obviamente porque os cinemas ao redor do mundo estão praticamente todos fechados, mas eu gostaria de falar da possível retomada da briga entre Avatar e entre Vingadores Ultimato. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triple F, se inscrevam, eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos e vocês podem me ajudar bastante com isso. Mas você pode estar se perguntando como que essa disputa entre Vingadores Ultimato e o filme Avatar poderia ser retomada na atual conjuntura, com todos os cinemas aí ao redor do mundo fechados, e principalmente considerando que os dois filmes já saíram de cinema, os dois filmes não estão mais em cartaz. Então, acontece que nos últimos dias, vocês já devem estar sabendo, porque vocês estão acompanhando as notícias, a China está retomando devagarzinho a sua economia, a China está voltando a abrir os seus negócios, e a indústria cinematográfica da China, como vocês sabem, é muito forte, então eles estão tentando devagarzinho retomar o mercado cinematográfico chinês. Eles reabriram, se não me engano, cerca de 700 salas de cinema, ou 700 cinemas, não dá para saber exatamente pelas reportagens que eu li, mas eles estão reabrindo devagarzinho os cinemas na China. E essas 600 ou 700 salas são em regiões mais remotas, são cinemas menores, não são das grandes redes de cinema chinesas, e elas são em regiões mais remotas, onde muitas vezes o vírus nem chegou, ou o efeito da pandemia, o número de infectados foi muito pequeno, então não teve uma relevância tão grande assim, então eles estão voltando devagarzinho nessas regiões. Nas grandes cidades, nas grandes metrópoles chinesas, onde tem muita gente junta, onde teve alguma crise muito forte, eles não estão reabrindo, então o governo chinês não está sendo descuidado, na minha opinião. Eles estão simplesmente pegando regiões onde os efeitos não foram tão graves assim. E por que que essa disputa, que a essa altura já é praticamente um clássico aí das bilheterias, por que essa disputa entre Avatar e Vingadores Ultimato seria retomada? Porque como são poucas salas de cinema que estão abertas, eles ainda não querem arriscar colocar os filmes que têm lançamentos planejados, porque pode ser uma grande decepção, porque eles não sabem exatamente como vai ser o resultado disso. Então, para tentar dar um choque ali nas bilheterias e tentar atrair um público grande para os cinemas, eles estão tentando trazer os grandes blockbusters para serem transmitidos em determinadas salas de cinema na China. E isso inclui Harry Potter e a Pedra Filosofal, Avatar e os 4 filmes dos Vingadores. Eles iam transmitir O Senhor dos Anéis, mas parece que não vão mais. E além desses filmes, eles vão transmitir também alguns filmes do Christopher Nolan. Se não me engano, vai ser transmitido Interestelar e A Origem. E isso, obviamente, retoma a disputa entre Vingadores Ultimato e o Avatar, porque a distância entre os dois é muito pequena. O Avatar tem hoje 2,788 bilhões de dólares, enquanto Vingadores Ultimato tem 2,797 bilhões. Então a distância entre os dois filmes é de um pouco mais de 8 milhões de dólares, e se Avatar tiver uma performance muito boa em território chinês, o Avatar tem sim chances de ultrapassar o Vingadores Ultimato já nas próximas semanas. A gente não sabe qual vai ser o alcance exato desses filmes, não é tão comum que um relançamento tenha uma performance muito boa, mas a gente não sabe como funciona o mercado chinês também. O mercado chinês está fechado há mais de 2 meses. Você que acompanha o Clube da Bilheteria sabe que já fazem 9 finais de semana que os cinemas chineses estão completamente fechados. E como é uma situação inédita, não tem como a gente saber como o público chinês vai reagir a esses relançamentos, principalmente porque tanto Avatar quanto Harry Potter não tiveram grandes bilheterias em território chinês, inclusive O Senhor dos Anéis também teve uma bilheteria bem fraca por lá, e os 4 filmes dos Vingadores tiveram bilheterias muito boas, então a gente não tem como saber se as pessoas na China vão querer assistir filmes novos, como por exemplo Avatar e Harry Potter, ou se eles vão querer assistir aquilo que eles já conhecem, se eles vão querer reassistir os filmes dos Vingadores que fizeram muito sucesso por lá. Eu acho que o mais provável é que Avatar não consiga ultrapassar a marca de Vingadores Ultimato somente em território chinês, principalmente porque eu acho que o povo chinês não vai ter tanto interesse assim em ir aos cinemas em massa. Eu acho que eles ainda vão ter muita cautela e eu acho que o próprio governo não vai permitir que muitas salas de cinema abram ao mesmo tempo, que muitas salas de cinema funcionem de um final de semana para o outro. Então eu acredito que vai ser uma experiência positiva para a China, para saber se o público está disposto a voltar a ir aos cinemas, para eles irem reabrindo 1000 salas aqui, 1000 salas ali, até eles chegarem ao volume máximo de salas, que se não me engano na China hoje
é cerca de 70 mil salas. E eu não vi essa notícia correndo aqui no Brasil, das pessoas falando a respeito de Avatar e Vingadores Ultimato, mas no exterior eu ouvi as pessoas falando, pô, mas a Disney também quer ganhar muito dinheiro, eles estão colocando Avatar e Vingadores de volta no mercado chinês, mas eu acredito que não, eu acredito que a Disney esteja fazendo isso mais para saber mesmo como está a mentalidade do povo chinês, porque o volume de dinheiro que a Disney vai ganhar com isso provavelmente vai ser muito pequeno. Já estão especulando que talvez eles deixem todo o dinheiro com as salas de cinema, que o volume não vai ser tão grande assim, então talvez eles deixem as salas de cinema ficarem com um valor maior do que o normal, ou talvez até com valor total, justamente para manter as salas de cinema com um lucro positivo ali, para tentar dar uma espécie de incentivo para as salas de cinema que estão fechadas há mais de 2 meses. E como eu disse, não é somente a Disney, é a Disney e a Warner, e provavelmente outras empresas vão entrar nessa história também, mas até o momento, como eu disse, são 2 filmes do Christopher Nolan, Harry Potter, possivelmente Senhor dos Anéis, e esses outros filmes que eu falei que são da Disney. Então até o momento a gente tem a Warner e a Disney com esses relançamentos que podem dar um resultado positivo ou não. E eu acho que esse seria um caminho muito positivo, por exemplo, para uma retomada nos Estados Unidos. Obviamente os estúdios não vão querer lançar os seus filmes em poucas salas, principalmente porque quando um filme chega às salas de cinema, no dia seguinte ele já está sendo pirateado, no dia seguinte ele já está em sites de streaming, etc. Então eu duvido que algum estúdio vá querer colocar ali Mulher Maravilha, por exemplo, para estrear em 400, 500 salas, se eles podem colocar para estrear em 5 mil salas alguns meses depois. Então eu acho que é uma ideia muito positiva eles colocarem esses clássicos. Nos Estados Unidos eu não sei se eles colocando Harry Potter ou Vingadores, se as pessoas vão voltar para ir aos cinemas, principalmente porque Vingadores já está no Disney Plus, Harry Potter já está na Netflix, então eu acho que não é interessante para o público, mas eu acho que seria muito legal, por exemplo, colocar a saga Star Wars inteira nos cinemas. Eles poderiam colocar do episódio 1 até o episódio 9 de uma vez, eles poderiam colocar Indiana Jones, poderiam colocar De Volta para o Futuro, 1, 2 e 3, passando na sequência, para incentivar o público a voltar devagarzinho aí aos cinemas, e quando as salas estiverem todas abertas, eles voltam a colocar os grandes lançamentos, como Mulher Maravilha, como Viúva Negra e como todos esses outros filmes que foram cancelados no decorrer do ano. E enquanto a gente está vendo isso acontecendo na China, a gente está vendo uma coisa muito grave acontecendo nos Estados Unidos. A AMC, que é uma das grandes redes de cinema norte-americanas, acabou de liberar 600 funcionários, inclusive o seu CEO, numa licença sem receber salário. Eles liberaram, é praticamente uma demissão que você recontrata a pessoa depois. Eu não entendi muito bem como funciona isso, mas a AMC acabou de tomar uma atitude bem drástica, inclusive, como eu disse, o próprio CEO está nessa licença, o que é muito importante para a gente ver o tamanho dessa crise para uma grande rede de cinema. Muitas pessoas já foram demitidas e com certeza é uma indústria que vai sofrer muito. Muitas pessoas estão falando aí que os prejuízos já ultrapassaram os 20 bilhões de dólares, se a gente contar com as concessões, né, que eles chamam, que é pipoca, refrigerante, balas, etc., que são o grosso ali do que as redes de cinema ganham. Então, se não tem pessoas indo aos cinemas, realmente não tem como essas redes lucrarem, e o governo norte-americano está estudando alguma forma de auxílio para essas empresas, porque não só é um formato que já foi ultrapassado pelos serviços de streaming como a preferência para as pessoas assistirem filmes. Muitas pessoas preferem ver na Netflix, no Disney Plus, na Amazon Prime do que ir aos cinemas. É uma coisa extremamente comum hoje as pessoas não irem mais aos cinemas. Então, se essas empresas não tiverem um auxílio, a gente vai ver muitas delas quebrando e a gente vai ver cada vez mais salas de cinema fechando. E galera, antes de finalizar o vídeo, eu estava começando a editar o vídeo aqui para vocês, quando eu notei uma notícia nova da Variety, que saiu agora há pouco, e eles estão afirmando que muitos desses cinemas que tentaram reabrir na China não viram sucesso nesse final de semana, ainda não foram lançados esses outros filmes como Vingadores, etc., mas muitas dessas salas não viram sucesso e a China voltou a ter casos de transmissão dentro do próprio território. Então parece, pelo menos, eu não tenho confirmação ainda, porque eu estou com a notícia aberta aqui no meu computador agora, mas parece que ainda não aconteceu essa reabertura dos cinemas, que alguns reabriram, mas voltaram a fechar porque não viram muito benefício em voltar a abrir, porque eles têm que pagar funcionários e a população ainda não demonstrou interesse em ir aos cinemas.
E agora parece que nem o governo está permitindo que eles reabram porque a China voltou a ter transmissões. Então, só para eu não falar besteira aqui, para eu não ter feito o vídeo todo à toa, só deixando esse asterisco aqui no final do vídeo que pode ser que isso ainda não aconteça nessa semana, mas com certeza quando as salas voltarem a abrir em território chinês, esses filmes vão ser os primeiros a retornar. E aqui na notícia também está falando que o Senhor dos Anéis, que parecia que ia chegar aos cinemas, não vai chegar mais, que ele vai ser lançado em um serviço de streaming chinês ou em um canal de televisão chinês. Novamente, eu acabei de abrir a notícia aqui, eu comecei a editar o vídeo, eu abri o computador aqui, vi uma notícia e decidi só esclarecer para vocês, caso alguém venha me cobrar aqui nos comentários, pelo menos eu já esclareci que a situação mudou um pouco. Então, galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, como vocês acham que as salas de cinema devem proceder daqui para frente, tanto na China quanto nos Estados Unidos, quanto até aqui no Brasil, que tem bem menos salas, então a gente pode ir vendo um retorno mais devagar ainda pela quantidade de salas pequena que o Brasil tem. Mas eu gostaria de saber o que vocês acham desse assunto e vocês acham que existe alguma possibilidade de Avatar conseguir ultrapassar Vingadores Ultimato ainda nesse ano de 2020, que eu acho que é uma coisa que ninguém esperava, é que em 2020, no meio de toda essa crise, fosse ressurgir essa disputa entre Avatar e Vingadores Ultimato. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.